Você já percebeu que tem esposas que parecem que não envelhecem? O marido está capengando, coitado. A esposa estava bonita. Provavelmente ele está andando nisso aqui, ó. Provavelmente. Está andando nisso aqui. Quando você começar a olhar para uma mulher, você começa a olhar para ela e percebe uma mulher sofrida. O marido não está nisso daqui. Não está andando nisso daqui. Sabe por quê, irmãos? O marido precisa amar a sua mulher como ao próprio corpo. É o versículo 28 aí. Ele tem que amar a mulher como o próprio corpo. E quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu sou muito cuidadoso comigo mesmo, com a minha saúde. Muito cuidadoso. Eu faço visitas frequentes ao médico para saber como é que está a minha saúde. Faço todo o esforço possível para cuidar da minha saúde. Sabe por quê? Porque a coisa que eu gosto é de estar vivo. Gosto de estar vivo. Eu gosto de viver, irmãos. Gosto de ter saúde para estar fazendo o que eu estou fazendo agora, ministrando a palavra. Amo fazer isso aqui, irmãos. Faço com alegria. Em qualquer lugar onde eu for convidado a estar. Faço com muito prazer. Amo fazer isso. Mas para fazer isso aqui eu preciso de saúde. Meu corpo precisa estar bem. Então é uma questão de amor próprio. Cuidar de você é uma questão de amor próprio. Cuide bem de você. Você que é homem. E cuidar bem de você significa cuidar muito melhor da sua esposa. Então, maridos, ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo, se ama. Amém? Mas o negócio não é só entre marido e mulher, porque família só existe quando um filho nasce. Antes do filho nascer é casal. Por exemplo, o Adam e a Duda ainda são um casal. Quando vier o primeiro rebento, se transformam numa família, mas até agora são um casal. Né? O Paulinho é pai de uma família. Paulinho teve o privilégio de ter 3 filhas. Né? Isso é uma bênção, Paulinho. 3 filhas, você vai aprender muito. Sua pressão deve ser ótima, né? Não é uma família. O Léo constituiu uma família, o pastor Emílio constituiu uma família, mas o Adam ainda é um casal. Agora, quando a gente fala de família, então a gente tem marido, mulher e filhos. Então agora entra o papel dos filhos. E qual o papel dos filhos em relação à autoridade na família? Obediência. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é justo. Irmãos, e justiça é o padrão de comportamento do justo. Você é filho, você foi justificado pela obra do Calvário, então você deve obediência aos seus pais. Se você é solteiro, fique claro. Porque o filho que se casa, ele deve honra aos pais, não mais obediência. Porque o filho se casou, então ele saiu da casa do pai. Essa é a ordem bíblica. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Então casou, saiu da casa do pai. Então entenda a casa do pai como guarda-chuva. É a sua proteção. Você saiu da casa do pai, você saiu daquela proteção. Então você saiu daquela esfera de autoridade. Se você é homem, você vai constituir um novo guarda-chuva para cobrir a sua esposa. E se você é mulher, você vai entrar debaixo de um novo guarda-chuva, que é a submissão ao seu marido. Mas, enquanto solteiro, você tem obediência, tem que prestar obediência ao seu pai. Está solteiro? Obediência aos pais. Porque isso é justo. Está casado?
Honra os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, se você prestar atenção, o princípio de autoridade o tempo todo está te guardando, protegendo e abençoando. Todo o tempo. Deus não estabeleceu nada para te engessar. Deus não estabeleceu nada que fosse para te escravizar. Deus não fez nada para te prender. A única forma de Deus de te prender é com amor. Ele te ama de forma incondicional e você fica preso a esse amor. Você não consegue se soltar desse amor. Se você tem a percepção clara do amor de Deus, você nunca vai se soltar dele. Não consegue. Seu coração é convertido a ele. Então a sua vontade é convertida à vontade dele. O que você faz é de acordo com aquilo que ele quer. E não é porque ele te força, é porque você o ama. A obediência dos filhos aos seus pais, ela deve passar por esse mesmo caminho. Os filhos amam os pais porque são amados pelos pais. Deveria ser assim. Eles obedecem aos pais porque querem agradar o pai, os pais. Querem honrar os pais. Então, no âmbito da família, você tem o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos. Então, nós vamos sair dessa parede para uma outra parede, que é o ambiente do trabalho. Está tudo aí no livro de Efésios, tá? A gente está trabalhando em Efésios 5 e 6. No âmbito do trabalho, existem duas figuras principais, o patrão e o empregado. E também aqui no livro de Efésios, capítulo 6, você vai encontrar qual o conselho da palavra a respeito da autoridade na esfera do trabalho. Então, versículos 5 e 6 diz assim: quanto a vós outros, servos, quando você lê servos, você pode colocar empregados, obedecei a vosso Senhor, pode colocar patrão, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eu quero te contar aqui uma experiência que eu vivi e que recentemente eu pude compartilhar com um antigo gerente do laboratório onde eu trabalhava há alguns anos atrás. O último laboratório que eu trabalhei era uma multinacional francesa, chamava-se Rodia, e essa empresa depois se fundiu com uma outra multinacional chamada Rexcht Merion Roussel, que é a pesquisadora da Novalgina, da dipirona. Então, essas duas empresas se fundiram no ano 2000, janeiro de 2000, e em junho de 2000 eu deixei a indústria farmacêutica para o Ministério. Mas, em dezembro de 99, no iniciozinho de dezembro, final de novembro, o meu gerente foi trabalhar comigo. E então ele fez a minha avaliação de desempenho, como estava o meu trabalho no meu setor e dentro da empresa e tal. E naquela ocasião, depois de fazer essa avaliação, a minha avaliação estava super positiva, Eu consegui crescer em receituário e vendas de medicamentos que já eram consolidados na empresa, medicamentos antigos que já estavam consolidados. Eu também cresci no medicamento que eu tinha lançado naquele ano que tinha passado. Era um medicamento novo, estava sendo colocado no mercado agora, e eu cresci também no receituário e venda daquele medicamento. Então, quando ele foi fazer as avaliações de desempenho comigo, ele só tinha coisas boas para falar comigo. Então, ele me fez uma pergunta. Ele falou: Leandro, eu não tenho o que dizer a você. A sua avaliação é excelente. Você cresceu em Profenid, Biprofenid, Profenid entérico, que são medicamentos que estão consolidados na empresa. Você cresceu em Nasacorte, que é o produto que nós acabamos
seu receituário está top, as vendas do seu setor crescendo. Eu não tenho nada para te falar, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. E a pergunta é a seguinte: eu quero saber se você quer crescer nessa empresa ou se você vai ser pastor. Dezembro de 99. Eu falei com ele as duas coisas. Eu quero que essa empresa tiver de melhor para mim, mas eu serei pastor. Agora tem uma coisa que eu quero que você saiba, porque ele perguntou por quê, o que eu tinha feito para conseguir os resultados que eu estava conseguindo. Eu disse para ele: eu não trabalho para você, e eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para dar honra ao nome do Deus a quem eu sirvo. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser o seu melhor funcionário, porque tudo que eu fizer vai ser para honrar o nome de Deus. Então eu quero que essa empresa tenha de melhor, quero crescer, mas eu tenho um chamado, eu serei pastor, não sei quando, porque Deus ainda não finalizou essa etapa comigo, mas você vai ser a primeira pessoa a saber quando Deus disser chega, é agora. Você vai ser a primeira pessoa a saber. No dia 1º de junho de 2000, ele foi trabalhar comigo de manhã. Nós nos encontramos às 8 da manhã, lá no bairro Funcionários, numa clínica, onde eu visitava uma pediatra e ela levava no mínimo 2 horas para me atender. E eu tinha uma meta de visitas por dia. Naquela empresa eu tinha que fazer 12 visitas no dia. E até 10 horas, você começar o dia com uma visita, você teria que trabalhar muito o resto do dia para completar a sua meta de visitação. E justo nesse dia, ele foi trabalhar comigo. E foi como eu disse, ele chegou, nos cumprimentamos, entramos para a sala de espera e eu falei para ele assim: olha, essa médica aqui vai me segurar aqui pelo menos 2 horas. Mas quando a gente sair daqui, nós vamos para um outro local, onde eu falo com 10 médicos antes de terminar o horário de almoço. Então, fica tranquilo, só que eu preciso falar com ela, porque senão ela vai me agarrar no outro dia que eu vou estar precisando de visitar médicos mais distantes uns dos outros e vai prejudicar a minha visitação. Ele falou: Leandro, fica tranquilo, faça seu trabalho. E o supervisor, o gerente, algumas vezes ele entra dentro do consultório e assiste a propaganda que o representante está fazendo ali, assiste o trabalho do representante, participa, interage com o médico, e assim foi naquele dia também. E ele percebeu que ela realmente era casca grossa. E aí terminamos aquela visita. Eu falei: agora, Lucas, nós vamos lá para o local que eu te falei. Não, tranquilo. Entramos no carro, coloquei a chave no contato, eu ia dar a partida, o Espírito Santo falou: chega, acabou. Aí eu desliguei. Ele olhou para mim assim, eu falei: Lucas, você lembra da nossa conversa em novembro? Ele falou: lembro. Eu falei: então, chegou o dia. Aí ele bateu a mão na testa: não acredito. Eu falei: chegou o dia. Ele falou: e agora? Eu falei: agora eu gostaria muito que você me demitisse. Ele falou: Leandro, mas nós acabamos de sair de uma fusão, de entrar numa fusão, nossa empresa fundiu Rodia e Rexte agora. Essa demissão, você sabe que ela está impossível de acontecer. Eu falei: não sei que está me dizendo. Mas fique em paz. Vai lá e conversa com o nosso regional, fala para ele, conta para ele a minha história. Aí ele virou para mim e falou assim: Leandro, eu não vou conseguir, eu vou conversar com ele, mas eu vou te adiantar, eu não vou conseguir. Eu falei: mas você já está indo ou não? Ele falou: eu vou te explicar. O seu dossiê está em cima da mesa dele. Você vai ser promovido à gerência. Como que eu justifico a sua demissão? O mesmo dossiê de um funcionário que eu coloco na mesa do meu regional e falo com ele: nós vamos promover esse homem aqui. Eu já tenho o acordo dele. É só uma questão de tempo. Eu falei: nesse caso, se ele não concordar, eu assino a minha demissão. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: tenho certeza. Chegou o dia. E aí, então tá bom, vai para sua casa, reúne o material. No final do dia eu te ligo para a gente conversar e ver como
tá bom. Saí de lá, bati aqui, o pastor estava aqui, o pastor Emílio. Aí eu falei, pastor, eu acabei de me demitir. Aí o pastor coçou a cabeça. Então, comecei ali o exercício do ministério, dia 1º de junho de 2000, tem 20 anos. Mas aquele homem soube, com provas documentais, que eu não estava servindo a empresa, não estava servindo a ele. Todos os resultados contabilizados ali, estavam ali para honrar o nome do Senhor. No local de trabalho, é meu dever servir de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Porque, irmãos, se eu fizer qualquer coisa boa, é isso que o texto está falando aqui, eu vou receber isso outra vez do Senhor. O Senhor já estava me honrando na empresa, eu nem estava sabendo. Se eu fosse uma pessoa que quisesse agir mal, eu ia falar para o Lucas assim, Lucas, então é o seguinte, eu vou esperar essa promoção sair, eu vou ficar mais um tempo. A promoção saía, eles fariam o registro disso em carteira, eu seria demitido com um salário mais alto ainda. E eu não ganhava mal não, irmãos, eu ganhava muito bem. Eu não vim para o ministério atrás de dinheiro. Eu vim para o ministério cumprir uma missão, cumprir um chamado. E o Senhor nunca me desonrou nisso. Então, no trabalho, é com o Senhor. Submeta-se à sua liderança lá. Mas não trabalhe visando agradar a sua liderança. Trabalhe visando agradar o Senhor. Se você for empregado, se você for patrão, trabalhe para agradar o Senhor. E sobre os patrões, o que a Bíblia diz? Vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. Eles quem? Os empregados. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, se você é patrão ou empregado, diante de Deus você é servo de Deus. Se você é sargento ou coronel, diante de Deus você é servo de Deus. Aqui dentro, irmão, não tem sargento, não tem coronel, aqui dentro não tem brigadeiro, aqui dentro tem servo de Deus. E todos os servos de Deus estão dentro de um sistema de autoridade, onde o pastor é cabeça. Quer você queira ou não. Se você não quiser, o problema está contigo. Mas existe um princípio. E é tão interessante, que foi mesmo que te marcou em Josué, Renato? O fato dele ser servo, servidor de Moisés. E aí você vai ver esse Josué galgando posições de autoridade elevadas. Sabe o que é interessante, irmãos? É que o pastor é o servo da igreja, mas é o que está investido de maior autoridade. Você pode fazer o que você pensar que pode, mas se o seu pastor disser assim, não faz não, irmão, ainda que ele não esteja te dando ordem, fica quietinho no seu lugar e não faça. Não faça. O pastor tem uma função de supervisão. Interessante isso, né? Porque apesar de ser uma função, é também uma característica, porque Deus dá ao pastor uma supervisão. É engraçado que muitas vezes ele não é nada, não tem nada, não sabe nada, mas quando você chega para ele falando, pastor, estou enfrentando essa e essa dificuldade, há sobre ele, ou há dentro dele, uma menorá acesa, e uma das hastes dessa menorá chama-se espírito de conselho e de fortaleza, outra haste chama-se espírito de sabedoria e conhecimento. E aí quando você chega para conversar com o seu pastor, essa menorá se acende, de
de acordo com a sua necessidade. E quando ele abre a boca, o que flui dele é aquilo que está vindo dos céus. E aí você fala assim, não, pastor, é um homem sábio. Não é não, querido. Tem uma menorá acesa dentro dele. Os 7 Espíritos de Deus operam na vida do seu líder. Quando ele abre a boca, ele fala pelo Espírito. É por isso que Paulo, em certa ocasião, teve que dizer, digo eu, não o Senhor. Ele teve que dizer isso, porque era a opinião dele, não era algo que ele estava recebendo. Então ele tem que dizer, digo eu, não o Senhor. Seja sujeito à sua liderança. Não interessa se você é um grande empresário, você tem muito dinheiro, não interessa se você é um coronel da PM, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, brigadeiro, presidente da República. Aqui nesse ambiente você não passa de um servo. E estes, algumas vezes, são os que de fato servem. Os graduados são os que de fato servem. Então tenha esse padrão de comportamento no local de trabalho. Você é empregado, trabalhe para o Senhor. Você é patrão, cuide bem do seu empregado. Porque diante de Deus, nem você nem ele são coisa alguma. Todo mundo serve. Deus não trata as pessoas com acepção. Estamos juntos, irmãos? Amém? Vamos seguir um pouquinho mais? Na sociedade civil, eu creio que aqui a gente está quase encerrando, não encerrando já. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Versículos 5, 6 e 7 de Romanos 13. Então, na sociedade civil, nós começamos lá no versículo 1 e 2 de Romanos, né? Falando sobre obediência às autoridades, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Agora, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Como eu vivo na rua? Como eu vivo diante dos meus vizinhos? Como é a minha vida quando eu vou lá na padaria, no supermercado? O que as pessoas estão vendo? Como você é descrito pelas pessoas que te conhecem no bairro? Como você é visto por essas pessoas? Esse é o seu comportamento na sociedade civil. O que dizem de você? Você é um sonegador de imposto? Você tem gato lá na internet? Na TV a cabo? Você usa o endereço de outra pessoa para matricular seu filho numa outra escola? Como é que você é visto na sociedade civil? Você emite cheque sem fundo? Você pega dinheiro emprestado e não paga? Como é que você é visto? Como as pessoas te reconhecem? Você carrega os atributos de Deus
Ou você carrega o peso da iniquidade que você pratica? Como é isso? Quem rouba é chamado de quê, Tiago? Ladrão. Esse é o peso da iniquidade de quem rouba. Quem adultera é chamado de quê? Adúltero. É a iniquidade, carrega o nome da iniquidade. Quem mente é chamado de quê? Mentiroso. Ou, se você preferir, pode chamar também de filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Então, você está, aliás, não é filho, não é genro. Você está casadinho com a mentira, então você é genro do diabo. Aquele que mente é genro do diabo. Leva o nome da iniquidade que pratica. Como é que você é conhecido na sociedade? Como as pessoas te veem? Havia um casal morando numa determinada cidade, sempre passava por aquela cidade um profeta. Um dia, aquele profeta passando pela cidade, a mulher falou assim: esse homem sempre passa por aqui, e eu reconheço que ele é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um quarto para ele. Sempre que ele passar por aqui, nós vamos hospedá-lo, ele vai ficar aqui. Eu reconheço que ele é um homem de Deus. Como é que você é reconhecido? Que nome você tem? Lá no seu local de trabalho, no bairro onde você mora, nas suas vizinhanças, qual é o seu nome? Cri-cri? Fofoqueiro ou fofoqueira? Qual é o seu nome? Qual é o nome que você recebe? Qual é o nome que os seus vizinhos te dão? Atleticano? Oh. Atleticano doente é um pouco pior, né? Qual é o nome? Brincadeira, Paulinho Jorge, é só para mexer com vocês. Qual é o nome que você recebe? Porque isso, querido, está incrustado em você. É a sua identidade. Eu diria, é a sua identidade espiritual. Está marcado. É como a pessoa te vê. É o nome que você recebe. É o nome que você carrega. Isso te autoriza ou te desautoriza? Isso te dá autoridade ou tira a sua autoridade? Você é aquela pessoa que, se for a um comércio fazer a compra de alguma coisa mais cara, e lá naquele comércio alguém te conhecer, como é que vão dizer de você? Pode vender até o seu comércio aqui todo para esse homem aí ou para essa mulher aí, porque vai pagar, com certeza. Ou será que vão dizer: não vende não, que você não paga ninguém, hein? O que vão dizer? A sua identidade te dá autoridade ou ela tira a sua autoridade? Nós mexemos hoje com paredes muito difíceis, irmãos. Construímos pelo menos as 3 paredes aqui. Que o Senhor nos dê graça para exercer a autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Sabe por que o Renato sai na rua fardado e, se ele der uma ordem, as pessoas obedecem? É porque aquela farda representa uma instituição. E essa instituição delegou ao Renato a autoridade para fazer determinadas coisas. Então, quando ele fala baseado na autoridade que a instituição deu a ele. E quem ouve o que ele fala se submete por isso. Eu acredito que
pastor Emílio sobe ao púlpito e toma a palavra para ministrar, nós todos assentados aqui só fazemos assim: é verdade, aleluia, amém, glória a Deus, porque ele está investido de autoridade da parte de Deus para ministrar, mas ele tem uma autoridade que ele adquiriu por meio do conhecimento que ele também adquiriu. Isso dá a ele alguns títulos. Pastor, eu acho que nem é o título verdadeiro do pastor Emílio, né? Deveria ser mestre. Mas a igreja não reconhece mestres, né? A igreja não reconhece evangelistas. Infelizmente, a igreja não reconhece profetas. Mas tudo que parece representar status, a igreja... Interessante isso, né? Antes todo mundo queria ser pastor, hoje todo mundo quer ser apóstolo. O apóstolo é o menor deles. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual que é o maior? O evangelista. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo toca todos estes e serve todos eles. Mas uma coisa que era para ser assim, fizeram assim. Então o apóstolo está sobre todos, passa a ser maior que todos. Mas Deus não fez assim, Deus fez assim. São iguais, funções diferentes. O Senhor nos dê graça para exercer autoridade naquilo que Deus nos deu autoridade. Amém? Tem gente que tem autoridade para servir a ceia. Irmãos, eu era criança, servindo numa igreja batista. E havia um diácono naquela igreja chamado Agenor, um ancião. E ele servia a ceia. As igrejas eram, a maioria delas, irmãos, uma igreja de 150 membros é uma igreja grande, viu? É uma igreja grande ainda hoje. E naquela época aquela igreja não devia ter 150 pessoas. Então ele saía com o cálice do vinho ou do suco de uva, né? E o prato com os pães. E servindo irmão a irmão. Mas aquele diácono não ia para a ceia de qualquer jeito, não. Aquele homem ia para a ceia cheio, ele estava pronto para derramar o Espírito de Deus que estava nele. Tudo que o Espírito de Deus quisesse naquele dia, parece que ele passava a semana anterior à ceia, como a gente passava aqui, né? A semana anterior à ceia era sempre em jejum e oração. E aquele homem era assim. E eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos lá, ceando. E ele foi servir a ceia para um irmão, e o irmão não pegou a ceia. Irmãos, ele ficou parado. Ele não passou adiante. Nós precisamos entender algumas coisas. Porque a Bíblia não fala para ninguém deixar de tomar ceia. Não existe isso na Bíblia. Mas a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem, e então coma do pão e beba do cálice. Quer dizer que é para você se examinar, encontrou sujeira, se limpe e coma do pão e beba do cálice. E ele não passou adiante, pastor. Ele ficou ali. E o irmão abaixou a cabeça num constrangimento que você não pode imaginar. Na década de 70 e 80, a igreja vivia uma realidade muito diferente da que está vivendo hoje, né, pastor? Muito diferente. Mudou muita coisa. E aquele homem ficou ali do lado daquele irmão. E o irmão abaixou a cabeça, constrangido. E o irmão não se moveu, não pegou a ceia, então ele deu a ordem: irmão fulano,
Em nome de Jesus, pegue a ceia e participe da mesa do Senhor. E aquele irmão começou a chorar, e foi um choro no meio da igreja, aquele quebrantamento. E ele não saiu dali enquanto o irmão não pegou a ceia. Só depois disso ele passou adiante. Ele exercia a função dele com autoridade. Então entenda isso. No lugar onde Deus te colocou, na função que Ele te deu um nível de autoridade para você exercer. Faça uso disso de forma correta. Entenda que você está debaixo de autoridade, então você pode exercer autoridade. Agora, se você não anda debaixo de autoridade, não tente exercer autoridade, porque você vai quebrar a cara. Ninguém respeita a autoridade que não está debaixo da autoridade. Ninguém se sujeita a uma autoridade que não está debaixo da autoridade. Então, você é filho, submeta-se aos seus pais. Você é esposa, submeta-se ao seu marido. Você é empregado, submeta-se ao seu patrão. Você é um membro da sociedade, submeta-se a todas as autoridades que estão constituídas, porque elas foram constituídas por Deus. Amém?